Olá, amigos. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Antes de eu começar o vídeo, peço que se inscrevam no meu canal, deixem o seu like e seus comentários. Isso é muito importante para que a gente possa crescer dentro da plataforma do YouTube. A matéria que eu trago hoje, ela não tem muito a ver com o que todo mundo está tratando no momento, que é a questão de Lula livre, a questão de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, vazamento, vaza-jato, etc, 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 que todo mundo coloca na frente de todas as coisas. Bom, dito isto, eu quero dizer aos senhores o seguinte: no final do governo Fernando Henrique Cardoso, as reservas cambiais do Brasil estão lá fora, nos Estados Unidos, era de 48 bilhões de dólares. No término do governo Lula, em 2010, esta reserva estava por volta de 300 bilhões de dólares. Com a saída de Dilma Rousseff, essas reservas estavam próximas a 380 bilhões de dólares. Essas reservas, como disse Dilma, são muito importantes para o país, para debelar uma crise, como aconteceu na crise de 2008, se eu não me engano, que Lula falou que era uma marolinha. Bom, Paulo Guedes, famigerado Paulo Guedes, pretende hoje dizimar as reservas cambiais do Brasil, que estão em torno de mais de 380 bilhões de dólares. Se você multiplicar pelo valor do real, do dólar em relação ao real, você vai ver que esta reserva passa bem acima do 1 trilhão que Paulo Guedes quer economizar com a reforma da Previdência. Aí o que acontece? Perdendo esta reserva que o Brasil acumulou durante o governo Lula e Dilma, né? E que já teve uma metida de mão lá por conta do governo Michel Temer da ordem de 20 bilhões de dólares, né? O que pode acontecer? Paulo Guedes quer transferir para os acionistas, para o mercado financeiro, para reduzir o tamanho, veja bem, para reduzir o tamanho da dívida e pagar os juros da dívida. O que ele quer fazer? Ele quer deixar de proteger o Brasil e começar a proteger o mercado financeiro, no qual ele é um dos maiores componentes. Então tem uma matéria que diz o seguinte: o uso de uma parte das reservas internacionais para reduzir a dívida pública, uma das propostas avaliadas por Paulo Guedes, o novo super-ministro da Fazenda da administração Bolsonaro, seria o mesmo que tapar o sol com a peneira. E só aumentaria as vulnerabilidades externas do Brasil. Esta é a visão de William Jackson, economista-chefe para mercados emergentes da consultoria Global Capital Economics, em um relatório distribuído para clientes na segunda-feira 5, obtido pelo Money Times. As reservas cambiais são preciosas e não devem ser usadas para comprar tempo, especialmente quando ninguém usará bem esse tempo para conduzir as reformas. Isto pode ser apenas um desperdício de dinheiro, ressaltou Jane. Hoje é sócio fundador da SLJ Macro Partners. É um dos mais conhecidos estrategistas
de moedas do mundo. Ele avalia à época que buscar o FMI seria uma opção mais interessante. O Banco Central do Brasil comprou divisas estrangeiras entre 2006 e 2011 para conter a valorização do real, resultante dos altos preços dos commodities em fluxos de capitais. Essas compras criaram um excedente de liquidez do setor bancário, que o Banco Central esterilizou via operações compromissadas, para evitar que a base monetária se expandisse. Estoque dessas operações compromissadas subiu a linha com a intervenção cambial, e as operações de recompra pendentes agora somam 300 bilhões ou 17% do PIB. Quando você tem essa reserva cambial, você garante o país da inflação. Ela só deve ser utilizada para garantir o bem-estar da população, reduzindo as variações de câmbio. Você derrubar, como foi feito para derrubar o valor do dólar, através desse tipo de trabalho, favorece a exportação. Agora, pegar esse dinheiro para pagar juros de banco, para pagar a dívida interna, o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, é o que tem a maior dívida interna do mundo. Se preocupar com isso para quê? Por quê? Se eles recebem regularmente milhões e não pagam nada de impostos sobre o que recebem. O Banco Itaú está incitando o uso desta reserva cambial que o Brasil tem investido fora do Brasil em moedas estrangeiras. O presidente do Banco do Bradesco vem incitando esta prática. Se o Banco Central vender as reservas em moedas estrangeiras, reduziria o excedente de liquidez e os custos da esterilização do setor bancário. Isso é uma loucura, você vender a sua reserva para depois recorrer novamente ao Fundo Monetário Internacional e voltar a ser devedor do FMI, do Fundo Monetário Internacional. E nós ficarmos amarrados de novo àquela história que nós não podíamos nem respirar. Entendeu? Isso ninguém vê, isso ninguém olha. Afirmam, o PT quebrou o Brasil. O PT não quebrou o Brasil, o PT garantiu a existência do Brasil. O PT garantiu a existência do Brasil com as ações dos ministros correspondentes de cada período, que eram economistas capacitados e que procuravam atender as necessidades do Brasil, não as determinações do mercado americano, mercado estrangeiro. E o Brasil se protegeu e está protegido, e nós estamos vivendo hoje graças às reservas cambiais deixadas por Lula e Dilma. Cometeram erros? Cometeram. Ninguém é infalível. Mas tapar o sol com a peneira, gastando o dinheiro que está reservado para uma crise econômica que poderá vir muito em breve, é uma mera estupidez, já que Paulo Guedes já quer tirar 1 trilhão dos pobres. E cada trilhão que ele tira, quem é onerado é o pobre, pois os ricos recebem as rendas dessa reserva, e aí o que acontece? Não pagam impostos sobre essa renda. Só o brasileiro, trabalhador, é que tem que sofrer esta amargura. Você concorda com isso? Então, boa sorte. Boa sorte, e que Deus permita que você viva o suficiente para ver o que isso vai dar. Este governo pretende engolir o Brasil. Já vendeu seu patrimônio, agora quer vender as suas reservas. Fazer o quê?
Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.